nós vamos ler juntos o Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. E eu não consigo entender como tu conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Onde eu posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao fundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada. Porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, me formaste na barriga da minha mãe, eu te louvo, porque deve ser temido, tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava formado na barriga da minha mãe, crescendo em segredo, tu me viste, antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus, gostaria que os homens violentos me deixassem em paz, eles falam mal de ti. 21. Ó Senhor, eu odeio os que te odeiam. 22. Odeio os meus inimigos, mas tu, Senhor. No 23. Ó Deus, examine-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos ama incondicionalmente. E não adianta fugir desse amor. O salmista disse: se eu for para o escuro, lá o Senhor me encontra. Se eu for lá viajar para o outro lado, o teu amor me alcança. E sabe, Satanás, um dos papéis dele é trazer dúvida. E ele vai usar cada oportunidade, cada episódio, para trazer dúvida sobre esse amor. Ele é astuto. A palavra de Deus diz que ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E ele vai querer trazer dúvida e destruir esse amor. A certeza desse amor. Mas não importa. Não importa o que façamos, nós somos filhos amados. E ele é muito cuidadoso com a gente. É um amor ousado. Que não importa se a gente erre, se a gente vai para o buraco de volta, ele vai continuar nos amando, queridos. A gente costuma, desde pequeno, a ter algumas regras na nossa vida, né? Então, por exemplo, na escola, eu sou da época que quando a diretora chegava na porta, o que a gente fazia? Ficava em pé. Era uma regra. Também a gente tem regras do tipo, quando a gente vai atravessar a rua, a gente olha para os dois lados. São leis, são regras que nos preservam a vida, não é mesmo? No sinal vermelho, eu não posso passar. E no amarelo, na dúvida, pare. E a gente ouve, né? Use a máscara.
Lave as mãos. São regras e são questões que preservam a nossa vida, sabe? O Senhor traz muitas orientações de preservação de vida, como a gente ouviu aqui no primeiro episódio. E muitas vezes nós negligenciamos essas orientações que preservam a vida. Assim como nós damos limites para a criança, né? Não pode pôr o dedinho na tomada. E a criancinha vai lá. O meu piazinho uma vez pegou um cabo do celular, de fone, tinha 2 plugs. E ele foi, e a gente falava, o quê? Não pode. E ele foi com os 2 pluguinhos, e o papai Jonatas, abençoado, o Espírito Santo mandou ele lá no quarto, e ele chegou na hora que o piazinho estava colocando, e levou um empurrão. Por quê? O Senhor muitas vezes nos alerta de coisas que nós não devemos fazer. E mesmo que nós fracassamos, Ele sempre está pronto para nos cuidar e para nos dar uma oportunidade. E muitas vezes, queridos, nós negligenciamos esse amor. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é que eu e você fomos concebidos na mente de Deus antes de tudo. Talvez você pense assim, não, pastora, isso aí não é para mim, não. Os meus pais não me programaram. Eu não fui planejado. Todos nós fomos concebidos, primeiramente, na mente de Deus. Essa é uma verdade irrevogável. Salmo 138 diz que o Senhor cumpre cada um dos seus propósitos para conosco. Isaías diz que o Senhor nos conhece por dentro e por fora, que fomos esculpidos por Ele. Jeremias 29:11 diz que todos os dias que foram preparados para mim e para você, foram pensados detalhadamente por Deus. Nada na sua vida é casual, até o tamanho do seu pé. Deus planejou tudo com propósito. Sabe, olha esse pezinho meu aqui, um pezinho 39. Por que tão grande? Deus sabia que para eu ter um equilíbrio, um pé 39, gente, já sofri. Agora o que eu entendo? Deus sabia que um pé 39 ia aguentar o rojão, entendeu? Deus deu cada habilidade para nós com propósito. Eu lembro que eu queria cantar. E eu tentei, irmãos. Eu vinha cantar, né? Pegava o microfone ali. E eu entendia que o meu lugar era no louvor. Eu entendi, né? Não sei como, mas... E aí, irmãos, eu lembro que eu vinha para o ensaio, e a irmã que cantava do meu lado, naquela época a gente dividia o microfone, pedestal, 3 no microfone, pensa. E a irmã olhava para mim e ela cantava, olha, tá no tom errado. Aí eu... E aquilo me incomodou, sabe? Às vezes as pessoas vão falar verdades para você que vão ser duras. Mas Deus também usa essas pessoas para nos alinhar no propósito. A vida tem um propósito, Deus depositou algo único em você. E em mim não foi cantar, irmãos. Mas eu bato palma no ritmo. E quando eu entendi isso, queridos, eu fui bênção para a igreja. Amém? Eu fui bênção para a banda. Porque eu entendi que Deus depositou não uma voz linda, mas Deus tinha um propósito. Deus tem algo único. Os teus dons, os teus talentos, tudo em você foram depositados para cumprir um propósito. Amém? E quando nós paramos de nos comparar, paramos de olhar a grama do outro e achar mais bonita, nós damos espaço para Deus falar com a gente sobre aonde Ele nos quer e qual é o nosso propósito. E sabe, quando nós estamos nesse lugar que é o centro da vontade de Deus para a nossa vida, nós abençoamos.
nós ministramos, nós levamos outras pessoas para esse propósito. Mas para isso, nós precisamos ouvir Deus. Às vezes não vai vir uma verdade em amor. No começo foi desconfortável ouvir aquilo da irmã. Mas hoje ela nem imagina a bênção que foi. Porque ali eu comecei a entender que havia um propósito único para mim. E nisso, o ponto 3 diz que eu quero reforçar com você. Você não é um acidente. Você não é um imprevisto. Talvez você se cobra, por que eu não sou assim? Às vezes nós perdoamos facilmente aquilo que as pessoas nos ofendem, mas colocamos um controle de qualidade interno tão grande, irmãos. E isso nos rouba do propósito. Deus hoje nos convida a nos olhar para tudo aquilo que Ele é. E não para aquilo que nós não somos. E se Deus não existisse, nós poderíamos falar que somos um imprevisto, que somos um acidente, que nascemos de um relacionamento indesejado, que viemos na hora errada, mas porque nós temos um Deus, Ele usa tudo na nossa vida para cumprir o propósito dEle. Talvez você está pensando, Deus usa tudo? Até aquele episódio difícil? Até aquela fala tóxica, até aquela rejeição que eu sofri, queridos, Deus usa tudo na nossa vida para o louvor da glória dEle. Romanos 8:28, quer ver? Tem muita gente que vai saber de cor. Diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo na tua vida vai cooperar para o teu bem. Mas existe uma condição. Eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar e eu preciso dar espaço para que Deus ressignifique os fracassos. Eu preciso dar espaço para que Ele faça que tudo coopere para o meu bem. Como eu dou espaço? Crendo nisso. Eu e você, ponto 4, somos o motivo de Deus ter criado o mundo. Gente, o amor de Deus é tão grande, tão profundo, que Ele planejou o universo, organizou as estações, os climas, as árvores, e Deus faz tudo perfeito. Eu quero compartilhar com vocês uma frase de um estudioso. Todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Sabe Gênesis 1? Os cientistas comprovam que Deus fez tudo perfeito. E a palavra diz que tudo que Deus fez era... Mas depois que Ele criou o homem e a mulher, Ele falou que era muito bom. Você é um muito bom de Deus. Isso é o amor do Senhor por você. Isaías 44:2 diz, eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer. O Senhor nos convida nessa noite a descansar sobre esse cuidado.